O céu noturno não é o que você pensa que é. Não é o começo do tempo. É um cemitério de luz. O telescópio espacial James Webb enviou imagens de hematomas térmicos no espaço profundo, cicatrizes deixadas por um universo que morreu antes mesmo de o nosso universo nascer. Os dados não apenas ajustam as leis da física, eles as incendeiam, e a NASA está em pânico. A astrônoma da Universidade do Kansas, Alison Kirkpatrick, não conseguia dormir. Ela dedicou a carreira a estudar o crescimento e evolução das galáxias. Mas as primeiras imagens do telescópio espacial James Webb, JWST, a fizeram questionar tudo o que achava saber. O JWST é o telescópio espacial mais avançado e poderoso já construído. Ele daria aos astrônomos e cientistas um vislumbre do passado e uma pista sobre a formação das primeiras galáxias. Em vez disso, ele mostrou galáxias brilhantes e formadas onde deveria haver escuridão, em áreas do universo que deveriam estar quase vazias. Naquela época, o cosmos era uma névoa tênue de hidrogênio e hélio, esfriando e flutuando devagar, aguardando a gravidade agir. Mas essas imagens, elas não faziam sentido. Esperava-se que a névoa primordial durasse centenas de milhões de anos, apenas flutuando no espaço, muito antes de qualquer estrela nascer. Esses primeiros corpos celestes deveriam ter se apagado rápido e espalhado os ingredientes do que veio depois. Assim, o universo seria uma tela em branco, mas o JWST mostrou o contrário. A suposição comum era que o universo seguia um modelo, o Lambda CDM. É a história comum do cosmos. Um Big Bang quente, matéria escura puxando gás para formar aglomerados e energia escura afastando tudo mais rápido. Os dados confirmaram isso por anos. O universo tinha 13,8 bilhões de anos, ou pelo menos era o que pensávamos. A primeira imagem em cores completas do Webb foi divulgada em 2022, mostrando um aglomerado de galáxias chamado SMACS 0723. Imediatamente, algo estava errado. Havia galáxias demais. Elas eram brilhantes demais. Elas não deveriam estar ali. Artigos de pesquisa foram descartados. Se as imagens estivessem certas, a linha do tempo das primeiras galáxias estaria errada. O antigo consenso sobre galáxias estava morto. Uma mancha tênue na constelação de Bootes era a principal suspeita. Seu nome de catálogo é CERS 93316 e sua primeira medição sugeriu que ela foi observada em um desvio para o vermelho de 16,7. Esse número chamou atenção. O desvio para o vermelho é como uma máquina do tempo no universo. Com a expansão do espaço, a luz que o atravessa é esticada em direção ao vermelho do espectro. Quanto mais esticada, mais antiga ela é. Ver o desvio para o vermelho passa a parecer menos como olhar para mais longe e mais assistir versões antigas do universo se desenrolando ao contrário. Em um desvio para o vermelho de 16,7, o objeto estaria a cerca de 235 milhões de anos após o Big Bang. É uma era em que quase nada desse tamanho teria tido tempo de se formar. Imagine o universo como um grande canteiro de obras, onde uma equipe acaba de iniciar os trabalhos em um terreno vazio. 5 minutos depois, você tira uma foto e no meio do terreno há uma torre de 100 andares já pronta. As luzes estão acesas e há uma movimentação intensa. Não houve tempo suficiente para construir algo assim, e mesmo assim, lá está. Nas imagens em infravermelho próximo do JWST, a galáxia parecia exatamente esse tipo de anomalia. Por um tempo, ela parecia algo do universo primitivo, mas logo esse argumento perdeu força. Aquele 16,7 foi uma estimativa rápida, baseada na cor da galáxia em alguns filtros largos. Era mais como um primeiro palpite do que um veredito. Então a equipe voltou e analisou com o espectrógrafo do JWST, um instrumento que lê a luz em detalhes. O resultado mudou tudo. A distância extrema desapareceu. O desvio para o vermelho era 4,9, uma galáxia comum com 1,2 bilhão de anos. O suposto recordista cósmico era apenas um truque de alinhamento. A linha de emissão de hidrogênio coincidiu com 3 filtros avermelhados, enquanto linhas de oxigênio reforçaram um quarto filtro. A galáxia brilhava em algumas bandas, sumia nas outras e parecia muito mais antiga do que realmente era. O objeto mais distante já visto era uma miragem, mas nem toda a galáxia desmoronou sob um exame mais detalhado. Algumas resistiram completamente. Em 2024, dezenas de galáxias primitivas já haviam sido confirmadas, quase todas onde suas estimativas iniciais de cor indicavam. Só algumas, como a mancha de Bootes, eram impostoras. As galáxias primitivas reais são menores e mais tênues, mas passaram por todos os testes. O universo primitivo não é uma ilusão.
apenas mais difícil de entender do que parece. No entanto, ainda há um problema, mais grave do que se pensava. Adam Riess, ganhador do Nobel, pesquisa a velocidade de expansão atual do universo. Sua equipe constrói a chamada escada de distâncias cósmicas. É uma maneira de medir distâncias no espaço usando sinais cósmicos repetitivos como degraus, o que gerou o problema chamado tensão de Hubble. Riess e sua equipe usaram seu modelo e chegaram a um número, 73. Mas há outra forma de ler o universo. Em vez de olhar o espaço próximo, começa-se pela luz mais antiga visível, um leve brilho remanescente de quando o universo tinha só 380 mil anos. É uma fotografia congelada do cosmos primitivo, antes de existirem estrelas e galáxias. Se você pega esse ponto de partida e projeta a evolução do universo usando o modelo padrão, você não chega a 73, você chega a cerca de 67. Esses dois números deveriam ser iguais, mas não são. A diferença entre eles chegou ao que os cientistas chamam de 5 sigma, indicando que é tão grande que, se não houvesse erro, dificilmente ocorreria por acaso. Na prática, é uma chance em 3 milhões e meio, quase 3 vezes mais raro que ser atingido por um raio. No começo, as pessoas presumiram que tinha que ser um erro na escada cósmica, mas o JWST olhou novamente. Não havia erro. Riess usou o JWST para revisar mais de 1000 de suas estrelas. As distâncias mal mudaram. A escada dele se sustentou. Nem todo mundo concorda sobre onde está o problema. Wendy Friedman, astrônoma da Universidade de Chicago, tratou o tema com um método totalmente diferente. Ela usou uma classe especial de estrelas gigantes vermelhas como guias, em vez da tradicional escada de distâncias cósmicas. Seus resultados ficaram em torno de 70 entre as duas respostas concorrentes. Isso é importante porque sugere que a tensão de Hubble pode não ser tão simples quanto um lado estar certo e o outro errado. O problema é que nenhuma explicação conseguiu satisfazer a todos. Uma das principais ideias é a energia escura primordial, um breve surto de energia extra que pode ter alterado a expansão do universo logo após o Big Bang. Se isso ocorreu, pode explicar as medições conflitantes. O instrumento espectroscópico de energia escura, o DESI, estuda dezenas de milhões de galáxias em busca de sinais de que a expansão do universo pode ter ocorrido de maneira diferente do que acreditamos. Talvez algum conjunto de medições ainda tenha uma falha oculta. Talvez a energia escura tenha mudado com o tempo, ou o modelo padrão do universo esteja faltando uma peça. A tensão de Hubble é desconcertante porque foge das explicações comuns. Outras anomalias sumiam com análises detalhadas. Uma galáxia que parecia distante acabou sendo mais próxima. Um sinal estranho acabou sendo enganoso. O mistério diminuiu. Este não. Há uma diferença entre os universos que vemos hoje e o previsto pelo nosso melhor modelo. Quanto mais precisamente essa diferença é medida, mais difícil explicar essa diferença. Em 2023, Ivo Lab e sua equipe publicaram um artigo destacando 6 objetos que não deveriam existir. Estamos vendo eles de 500 a 700 milhões de anos após o Big Bang, quando o universo ainda estava em sua infância, mas eles já parecem galáxias totalmente formadas. O problema era o tamanho deles. Por algumas estimativas, eles tinham de 10 a 100 vezes mais massa do que o modelo dizia ser possível. Algumas pareciam ter o equivalente a 100 bilhões de sóis em áreas menores que a Via Láctea. Se as primeiras medições estivessem certas, os astrônomos enfrentariam um grande problema. Não houve tempo suficiente para essas galáxias formarem tantas estrelas. Os números não fechavam. A investigação foi retomada, e com dados melhores, o impossível diminuiu. Astrônomos os chamaram de pequenos pontos vermelhos. O JWST não encontrou só um ou dois, mas vários em todos os lugares que olhava. Ao analisar a luz deles, os pesquisadores notaram algo estranho. Ao invés da assinatura limpa esperada de uma galáxia normal, a luz exibia linhas de emissão largas e borradas. Foi um sinal claro de que o gás girava em alta velocidade ao redor de um buraco negro, mudando tudo. Muitos desses objetos escondem buracos negros com massas de milhões ou centenas de milhões de sóis atrás de densas nuvens de poeira. Isso é importante. Buracos negros podem ser incrivelmente brilhantes, brilhantes o suficiente para nos enganar e nos fazer pensar que estamos vendo muito mais estrelas do que realmente existem. Um dos primeiros candidatos parecia quase do tamanho da Via Láctea, que levou mais de 13 bilhões de anos para acumular tanta massa. Esse objeto parece ter feito isso em apenas algumas centenas de milhões de anos. Foi isso que fez os astrônomos se perguntarem se estavam olhando para algo completamente diferente. Uma possibilidade é uma chamada estrela de buraco negro, um buraco negro envolto por um grosso casulo de gás. Há bilhões de anos-luz, isso poderia parecer apenas uma estrela enorme.
Se elas existirem, o JWST pode ter acabado de encontrar a primeira. Mas ainda há um problema. O universo primitivo não tinha tanto material assim para trabalhar. A maior parte da matéria comum ainda era gás, não estava em estrelas. Para atingirem tanta massa tão rápido, essas galáxias precisariam ter feito algo inédito. Praticamente todo o gás disponível teria que se transformar em estrelas. Depois, seria preciso comprimir tudo em um espaço pequeno. Parecia impossível, mas havia outro problema. Alguns desses pequenos pontos vermelhos são surpreendentemente fracos em raios X. Buracos negros ativos normalmente brilham intensamente em raios X. Isso só aumentou o mistério. Alguns desses pontos vermelhos podem ser buracos negros envoltos em poeira ou algo diferente. Porém, a ideia de que eram galáxias massivas estava sumindo rapidamente. É mais como se os astrônomos estivessem levando em conta a luz errada. Mas e se o problema não forem as galáxias? O físico Rajendra Gupta propôs uma resposta muito mais radical. Talvez essas galáxias pareçam antigas porque o universo seja mais velho do que imaginamos. O modelo dele, chamado CCC mais CCC mais TL, move a idade do universo de 13,8 bilhões de anos para aproximadamente 26,7 bilhões. Isso daria ao cosmos quase o dobro do tempo para formar galáxias, estrelas e buracos negros. E de repente, essas galáxias não parecem tão impossíveis assim. Para isso, Gupta uniu duas ideias polêmicas. A primeira permitiu que algumas das constantes fundamentais da natureza mudassem lentamente com o tempo. A segunda atualiza a teoria da luz cansada. Aqui, os fótons perdem energia aos poucos ao cruzar o universo. Galáxias distantes ficam mais avermelhadas não pela expansão do espaço, mas porque sua luz enfraqueceu na viagem. Parece plausível, mas a maioria dos físicos permanece cética. Gupta publicou a ideia em uma revista revisada por pares em 2023, e pesquisadores responderam rapidamente com um argumento simples. O modelo contradiz várias evidências e não explica bem a radiação cósmica de fundo, resquício do Big Bang. Há um problema ainda mais grave. O problema é que a teoria da luz cansada existe há muito tempo, e toda vez que os astrônomos a colocam à prova, ela falha. Com a expansão do universo, galáxias distantes parecem mais avermelhadas, tênues e esticadas, exatamente como observamos. A luz cansada explica o avermelhamento, mas não o restante. Assim, apesar de ser uma boa tentativa, a maioria dos astrônomos não acredita que seja a resposta. Mas e se o problema fosse o Big Bang? Se alguém pode propor uma ideia radical sobre o universo, esse alguém é Roger Penrose. Ele é um dos maiores especialistas do mundo em buracos negros e ganhou um prêmio Nobel por seu trabalho. A ideia dele se chama Cosmologia Cíclica Conformal, ou CCC, e tudo começa com uma pergunta simples: e se o Big Bang não foi o começo? Segundo Penrose, o universo tem ciclos infinitos. Uma era termina e outra começa, num ciclo contínuo. Imagine avançar trilhões e trilhões de anos no futuro. Todas as estrelas já se apagaram e a matéria se desintegrou. Até os últimos buracos negros evaporaram. Tudo desapareceu. Penrose argumenta que, nesse estágio, a diferença entre infinitamente grande e pequeno perde o sentido. E se isso for verdade, o fim de um universo pode se tornar o começo do próximo. Em outras palavras, o Big Bang talvez nem tenha sido o começo de tudo. Poderia ter sido o fim de um universo que existiu antes do nosso. Penrose foi além. Ele propôs uma partícula hipotética de matéria escura chamada aerobon. Se essas partículas existirem, podem deixar vestígios sutis no céu que futuros telescópios talvez detectem. Mas há um porém. Para isso funcionar, o futuro do universo teria que agir de formas nunca vistas. É por isso que a maioria dos cosmólogos vê o CCC como uma possibilidade interessante, e não como uma explicação definitiva. É uma ideia ousada. A questão é se a natureza concorda. Penrose diz que sua teoria pode ser testada, e que o universo cíclico deixou evidências reais já capturadas por nós. De acordo com sua teoria, o universo anterior ao nosso continha buracos negros enormes. Com o tempo, esses buracos negros evaporaram. No modelo de Penrose, a explosão final de energia de cada um atravessou a fronteira entre os ciclos cósmicos e deixou uma marca em nosso universo, uma impressão digital de um universo morto. Onde você procuraria essa impressão digital? Na luz mais antiga que podemos ver, a radiação cósmica de fundo em micro-ondas. É o tênue brilho remanescente do Big Bang que preenche todo o céu. Penrose e sua equipe afirmam que certas regiões estão mais quentes do que o esperado. Não são pontos aleatórios, mas áreas circulares com cerca de 8 vezes a largura da Lua cheia. Em um artigo de 2020, a equipe relatou ter encontrado esses círculos em dados dos satélites Planck e WMAP, e eles os chamaram de pontos de Hawking.
Se a interpretação deles estiver certa, essas não são características aleatórias, mas relíquias de buracos negros gigantes anteriores ao nosso universo. Outros pesquisadores analisaram os mesmos mapas e concluíram diferente. Ao refazerem a análise, o sinal ficou bem menos impressionante. O problema é que, ao buscar padrões incomuns em grandes conjuntos de dados, quase sempre encontrará alguns, como ver formas nas nuvens. Quando você procura por círculos, logo fica fácil achá-los. Então, essas são cicatrizes de um universo anterior ou apenas padrões no ruído? De qualquer forma, isso prepara o terreno para uma guerra civil acadêmica. Pesquisadores estudam uma das maiores questões da ciência, a origem do universo. Carreiras, bolsas e reputações científicas dependem de encontrar a resposta certa. As apostas são pessoais de fato. Neste momento, essa busca ocorre em tempo real. Em revistas científicas e conferências, equipes debatem se os primeiros candidatos a galáxias do JWST são realmente tão massivos e distantes quanto parecem, ou se efeitos como detritos cósmicos os fazem parecer mais extremos. Não é só sobre galáxias distantes, mas também nosso lugar nisso tudo. Olhe para suas mãos. Cada átomo nelas foi forjado dentro de estrelas antigas. Em algumas versões da cosmologia cíclica, até mesmo a luz ao seu redor pode não ser nova em um sentido cósmico. Ela só foi reciclada de um universo anterior. Então, onde isso realmente nos deixa? Não com um Big Bang refutado. A história básica em torno dele ainda se mantém. O universo está se expandindo, e se você voltar o relógio, tudo aponta para um começo quente e denso. Isso está escrito nos elementos mais simples do espaço. Hidrogênio e hélio ainda aparecem exatamente nas quantidades que a teoria prevê. Quando tudo é somado, a idade do universo ainda é de cerca de 13,8 bilhões de anos. Novos estudos exploram mais o universo primitivo, e esses pequenos pontos vermelhos podem alterar nossa visão sobre a formação inicial das galáxias. Seja o que for que o JWST encontrar, isso não é uma crise na cosmologia, mas sim uma imagem do universo que ainda está sendo completada, peça por peça. O telescópio espacial James Webb revelou outro mistério, e há mais ocultos por aí. Se você quiser se aprofundar, assista a 50 fatos surpreendentes sobre o espaço que você não sabia para ver o que mais o universo está escondendo de nós, ou clique neste vídeo.